No programa Nossa Paraíba de hoje você vai conosco conhecer parte da história e da cultura de Cajazeiras, cerca de 477 quilômetros de João Pessoa. Esse lugar no sertão paraibano que ensinou a Paraíba a ler pelo esforço do Padre Rolim, o repente e a declamação poética. Brincadeira a gente fez e com moral e com respeito. O que disserem comigo, meu companheiro, eu aceito, que a nossa vida é curta e precisa ser desse jeito. E o forró através do talento de Chico Amaro, com quase 60 anos de trajetória musical. O que era bom, hoje me passa de uma nostalgia, saiu do rosto a minha alegria, aonde anda aquele amor gostoso. A gente começa o Nossa Paraíba falando da história de Cajazeiras, uma das cidades mais importantes da Paraíba, que tem uma história riquíssima, cultural, na área da educação. E quem vai falar sobre essa história, está conosco, é o Francisco das Chagas. Seja bem-vindo aqui ao programa Nossa Paraíba. Cajazeiras tem uma história muito rica, muito forte para nós. E ela começa quando? Olha, a cidade de Cajazeiras, ela surgiu em decorrência da chamada conquista do sertão, a penetração para o interior. Todo mundo sabe que a colonização brasileira começou no litoral. Depois é que acontece a penetração para o interior, dada a inconveniência de você unir a criação do gado com a agricultura, a cana-de-açúcar principalmente, que era o nosso principal produto da pauta de exportação na época, do Brasil colonial. Então, a penetração para o interior proporcionou o surgimento de muitas cidades, algumas mais antigas, naturalmente, do que Cajazeiras, que é o caso de Piancó e de Pombal, Souza também, que é mais antiga do que a gente, mas Cajazeiras é fruto dessa penetração, dessa conquista para o interior, do interior. Quando se fala em Cajazeiras, se lembra logo do Padre Rolim. Quando a gente lembra padre, lembra que a colonização, o início da cidade sempre está ligada à chegada da religião, sobretudo à religião católica. Foi o que aconteceu aqui. É verdade. A história do Brasil, a história da educação brasileira começa exatamente com a Igreja Católica, com o catolicismo. A gente sabe que nas primeiras viagens, a partir da viagem de Cabral e de outros conquistadores, de outros navegadores, sempre nas expedições vinham padres, Então, os jesuítas, por exemplo, fizeram um trabalho memorável na educação do país como um todo. Então, Cajazeiras não difere dessa situação. O padre Rolim, o quinto filho de um casal chamado Vital de Souza Rolim e Ana Francisca de Albuquerque, o quinto filho do casal foi levado, foi encaminhado para ser padre, até porque numa determinada fase da história do Brasil, toda família que se prezava tinha um filho sacerdote. Isso é interessante. E isso nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando do ano, por exemplo, 1800. Vital de Souza Rolim e Manhaninha casaram-se em 1795. Casaram num sítio aqui próximo de Cajazeiras, chamado Sítio Catolé. O padre que veio fazer o casamento veio de fora. Por exemplo, São João do Rio do Peixe é uma cidade, inclusive, mais antiga do que Cajazeiras. O padre Rolim foi batizado em São João do Rio do Peixe, aqui pertinho, Então, veja bem, casado com Manhaninha recebeu como dote, levou como dote de casamento, uma faixa de terra próximo a onde moravam os pais dela, que era aqui na fazenda Serrote, distante daqui uns 6 a 8 quilômetros. Então recebeu uma faixa de terra, e então nessa faixa de terra Vital construiu aquela que seria a primeira casa de Cajazeiras, a primeira casa no sítio Cajazeiras, Então ele ergueu essa casa, uma casinha de taipa, com alguma parte de alvenaria, mais taipa, aqui perto do centro de Cajazeiras, onde está hoje o Cajazeiras Tênis Clube. Ao lado desta casinha, ele fez um pequeno açude, que era para alimentar o gado e para alimentar os seres humanos.
E lá, no ano de 1800, nasceu a figura de Inácio de Souza Rolim, que foi o futuro padre Rolim, que é considerado por muita gente, na verdade, como fundador da cidade. Eu diria de forma contrária, foi um dos maiores benfeitores e, no máximo, cofundador, porque os fundadores mesmo, na verdade, foram os seus pais e foram os primeiros que habitaram aqui a região das Cajazeiras, ou seja, Vital de Souza Rolim e Ana Francisca de Albuquerque, mãe Aninha. Quando se diz assim que Cajazeiras ensinou a Paraíba a ler, o que essa frase significa? Olha, essa frase, é importante essa pergunta, porque a gente tem que desmistificar uma coisa. Muita gente, quando ouve essa frase, Cajazeiras, terra que ensinou a Paraíba a ler, fica a se indagar se a primeira escola, ou se o primeiro colégio fundado na Paraíba tenha sido em Cajazeiras. Não foi. Essa frase foi dita por um político, num contexto político, né? Em 1947, depois da redemocratização do país, depois do período de Getúlio, houve a primeira eleição para governador do estado. Os candidatos foram Alcides Carneiro, natural de Princesa, e Oswaldo Trigueiro, que era acho de Alagoa Grande, ali perto de João Pessoa, digamos assim. Da região do Brejo. Da região do Brejo. Alcides Carneiro pelo PSD e Oswaldo Trigueiro pela UDN. Então, Alcides Carneiro chegou aqui e quis fazer uma média, né? Uma média com os cajazeirenses. Ele estava atrás de voto. Então ele teria pronunciado a frase, seria mais ou menos assim: e tu, ó Cajazeiras, terra que ensinaste a Paraíba a ler. Essa frase tem conteúdo histórico, sim, tem, porque o colégio do Padre Rolim foi um dos primeiros colégios da Paraíba e o primeiro do sertão. Mas o Padre Rolim, por exemplo, estudou em Sousa. Antes de ir para o seminário, ele estudou numa escola particular em Sousa. Quer dizer, em Sousa tinha uma escola particular, uma pessoa dava aula lá e Cajazeiras não tinha. Mas quando ele terminou, quando ele ordenou-se, em 1825, ele era dotado de uma inteligência muito grande, ele teve convite para permanecer em Recife, dando aula no seminário de Olinda, que era o mais importante do Nordeste na época, né? O seminário de Olinda é famosíssimo. E teve também depois convite para lecionar grego no Liceu Pernambucano. Mas ele tinha um compromisso com os pais, então ele em 1829, 4 anos depois de ordenado sacerdote, ele preferiu retornar a Cajazeiras, porque tinha compromisso com seus pais e compromisso com a região. E aqui fundou uma escolinha no sítio Serraria, fica aqui pertinho, a 5 ou 6 quilômetros de onde nós estamos. Fundou essa escola, essa escolinha em 1829. Depois que uma escolinha cresceu, ele construiu uma escolinha de madeira, um prédio de madeira, e essa escolinha foi a origem do colégio, que foi criado e reconhecido em 1843. Então, o padre fez uma ação educadora muito forte aqui, e por isso Alcides Carneiro pronunciou a frase, terra que ensinou a Paraíba a ler. O mais correto seria ele ter dito, terra que ensinou os sertões a ler, para enaltecer a figura do Padre Rolim e enaltecer a figura a importância do colégio. Na verdade, as pessoas ouvem essa história, ficam sem entender nada, e muita gente, inclusive, me pergunta, mas é verdade que foi Cajazeira que ensinou a Paraíba a ler? Olha, a cidade de João Pessoa foi fundada em 1585. Cajazeira tornou-se cidade no século XIX. Diante dessa história, Cajazeiras é um celeiro de grandes personagens da literatura, do jornalismo, do radialismo, da política. Também. Isso envolve como se viesse de uma base educacional muito forte. Não tenha nenhuma dúvida. Na escola do Padre Rolim, na escolinha do Padre, no colégio do Padre Rolim, estudaram pessoas famosíssimas, não só da Paraíba, mas dos estados vizinhos, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Pernambuco, do Piauí, alunos que vinham estudar, porque a escola era em regime de internato. Só para se ter uma ideia, o primeiro cardeal arcebispo da América Latina, o cardeal Arco Verde, o primeiro cardeal arcebispo da América Latina, foi aluno do colégio do Padre Rolim durante 2 anos. E a história do cardeal Arco Verde, da chegada dele a Cajazeiras, é uma história interessante.
O pai dele veio de Pernambuco, né, de uma região que hoje tem o nome de Arco Verde, em homenagem ao próprio cardeal Arco Verde. Aí o pai chegou aqui com 3 filhos, né, cada um montado num animal, mais um ajudante montado no outro animal, mais um outro animal carregando a carga com os pertences, trouxe 3 filhos e entregou ao padre Rolim para estudar aqui. Desses 3 filhos, 2 tornaram-se sacerdotes, o próprio cardeal, um outro irmão dele também foi sacerdote, e o terceiro formou-se em medicina, foi um dos primeiros doutores do Brasil, formou-se na França. Quando ele concluiu os estudos aqui, em vez de entrar no seminário, foi estudar na França e tornou-se médico. Agora, o curioso da história, o pai, o capitão Budá, ficou aqui alguns dias. Na saída, torou um cipózinho de marmeleiro, que é uma planta típica aqui da nossa caatinga, você deve conhecer, e deu uma pisa em cada um dos filhos. E o padre Rolim ficou sem entender nada. Por quê? Qual a razão daquilo ali? É porque esses meninos são trelosos, para usar o termo que o pai usou. Ou seja, esses meninos são danados, eles já estão apanhando por conta do trabalho que eles vão dar ao Senhor. Uma pisa em cada um dos filhos de cipó de marmeleiro. A gente falou até agora sobre o passado de Cajazeiras, mas na sua visão como um estudioso, historiador, qual a sua perspectiva com relação a Cajazeiras no futuro? Olha, veja bem, Cajazeiras, você já acentuou isso aí, tem a sua base na educação, na cultura. Evidentemente, uma terra, um país ou uma região que investe na cultura tem perspectiva de um futuro brilhante, né? Cajazeiras uma escola uma cidade que teve os primeiros cursos superiores de todo o Alto Sertão paraibano, né? Os primeiros cursos superiores dos anos 70 aqui em Cajazeiras. Então, a gente tem uma perspectiva muito forte em vários setores da vida, né? Na educação, na cultura. Aqui é berço de muitos artistas que estão brilhando por aí, no cinema, no teatro, berço de muitos jornalistas e radialistas, que você conhece muitos deles lá em João Pessoa. Então, é uma cidade que, exatamente por essa formação sólida do ponto de vista cultural, com bons colégios, a gente tem aqui hoje mais de 40 cursos superiores. Nós temos 3 instituições aqui fortíssimas, além da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Campina Grande, nós temos a Faculdade de Santa Maria, nós temos a Faculdade de São Francisco, para lembrar apenas algumas. Nós temos 2 cursos de medicina aqui em Cajazeiras. Então, uma cidade com essa base, com essa formação, é uma cidade que não tem por que duvidar de ter, na verdade, um futuro brilhante. Chagas Amaro, muito obrigado pela sua entrevista aqui para nós, falando dessa história maravilhosa de Cajazeiras. Muito bem, falar de Cajazeiras é motivo de orgulho para todos nós. Eu fico realmente satisfeito de ter podido falar um pouco da história dessa cidade, de falar um pouco da sua história e, sobretudo, agradecido e parabenizando, inclusive, a TV Assembleia Legislativa, que finalmente está chegando a Cajazeiras. Em instantes, Cajazeiras como um celeiro no teatro e a expressão musical na sanfona de Chico Amaro. Daquele encontro de hora marcada, eu ansioso por sua chegada. Os detalhes daqui a pouco no programa Nossa Paraíba.